A China, pela primeira vez, chegou nessa marca, US$ 1 trilhão em superávit comercial, mesmo diante do tarifaço, dos vários tarifaços promovidos pelos Estados Unidos. Confira. As exportações de Pequim cresceram 5% na comparação com 2024, enquanto as importações quase 2%. O superávit de 111 bilhões de dólares em novembro foi o terceiro maior para um único mês. E o superávit total nos primeiros 11 meses, superior a US$ 1 trilhão, é 21% maior do que no mesmo período do ano passado. A China representa 15% de todo o volume de exportações de bens no mundo e a previsão é de que o número cresça ainda mais até 2030. O governo de Xi Jinping se apoia nas vendas para outros países para compensar a queda de demanda interna puxada pelo lento crescimento do setor imobiliário. O aumento no volume comercial chega mesmo diante da guerra comercial com os Estados Unidos ao longo do ano. As tarifas entre os dois países chegaram a ultrapassar os 100%. Hoje, a taxa média para os produtos que vão de Pequim para a América é de 47,5%, segundo o Instituto Pearson. A solução de Xi Jinping foi desviar consideravelmente o comércio para outros mercados. Exportações para Washington caíram 29% em novembro, enquanto cresceram 26% para países da África, 15% para a União Europeia e 14% para o Sudeste Asiático. A China, no entanto, não fecha as portas para Donald Trump. 相互尊重、和平共处、合作共赢是中美正确相处之道，也是唯一正确现实选择。中方愿同美方一道，推动中美关系继续保持稳定发展，同时坚定捍卫自身主权、安全、发展利益。 A União Europeia reconhece o risco dessa inundação de produtos e quer debater o tema em novas reuniões com os chineses. O tema, no entanto, não é a única preocupação econômica do bloco, onde parte dos seus países membros lida com dívidas públicas crescentes. O endividamento da França, por exemplo, chegou aos 111% do PIB. O da Itália ultrapassou os 130%. Esse movimento não é exclusivo da União Europeia. A dívida global seguiu crescendo e voltou a encostar na casa dos 100% do PIB, segundo o Instituto de Finanças Globais. Outra projeção do FMI aponta que a dívida mundial deve, até o fim desta década, chegar ao pior nível desde 1948, atingindo 124%. Entre os fatores que explicam a piora do quadro fiscal estão os aumentos nos gastos com defesa e com fatores como o envelhecimento da população e desastres naturais. O FMI explica que o problema não é só o tamanho da dívida, mas também o custo que ela pode adquirir no longo prazo, com o aumento dos juros, por exemplo. E isso tem mais peso para países em desenvolvimento, como o Brasil. Vinícius, são dois assuntos tão relacionados, embora parecem separados. A gente tem a China nos últimos... E, aliás, a China bateu esse recorde nos últimos 11 meses, hein? Ainda vai mais para frente esse trilhão aí, até o 31 de dezembro. A China conseguiu inundar o mundo com o que ela produz. Mundo esse que o FMI enxerga diante de uma crise grave, do peso da dívida, e aí não faz mais quase diferença se nós estamos falando de emergentes ou industrializados. Vamos pegar a China primeiro. Como a gente explica a China conseguir aumentar 15% a exportação dela para a União Europeia, o paraíso do protecionismo? Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, William. Nós temos aqui uma situação, no caso específico da Europa e China, a Europa em declínio relativo. Então, nós temos ali, mesmo com medidas protecionistas, mesmo com tarifas, regulações, sobretudo no caso da União Europeia, são regulações muito duras ali para proteger, sobretudo, o consumidor europeu, pelo menos esse costuma ser o argumento de Bruxelas. A China ela adquiriu nos últimos, não apenas meses, mas nos últimos 30 anos, se a gente pegar desde o período da abertura, né, lá com Deng Xiaoping, desde 78, né, ou seja, estamos falando aí do século passado, daqui a pouco vai fazer 50 anos, 48 anos quase, uma vantagem comparativa enorme em termos industriais, que hoje é impossível alcançá-la. E é aquilo que você muito bem colocou, William, que é a inundação de produtos nos mais diversos mercados.
Se esses produtos, porém, entram em outros mercados, não é um jogo de soma positiva, é um jogo, muito provavelmente, aí, não temos os dados precisos, mas de soma zero, ou seja, a China, com essa força industrial, não apenas prejudica, por exemplo, a Europa, não apenas prejudica os Estados Unidos e o projeto do Trump ali, né, de reindustrializar os Estados Unidos, que é um projeto que a gente já avisou aqui várias vezes, não vai dar certo da maneira como ele está sendo conduzido, e, sobretudo, o que prejudica emergentes como o Brasil, que querem se reindustrializar, mas não conseguem fazer frente aí a essa competitividade chinesa. E qual é a saída, então? Aumento da dívida pública, porque com menor valor agregado, em média, em outros mercados, sejam eles maduros ou mercados emergentes, como o Brasil, você tem ali dificuldades na arrecadação de impostos, isso num cenário em que há, como na Europa, em média na América Latina, considerando o nosso padrão médio de vida, sobretudo aqui no Brasil, serviços públicos que são muito custosos. Então, uma hora, essa conta não vai fechar. E só que, para concluir, William, nós temos aqui, talvez, a China tendo de financiar cada vez mais a dívida desses países de alguma forma. E aí nós teremos uma centralidade da China, não apenas na questão industrial, mas na questão financeira e monetária, talvez, que é aquilo que o Donald Trump e os americanos sequer querem ouvir falar. Curioso no comportamento do Trump em relação a isso que o Vinícius acabou de descrever, essa capacidade chinesa de inundar, crescer e, ao mesmo tempo, de assumir, como ele fala, uma centralidade também em questões monetárias e financeiras, porque ela está financiando dívidas no fundo, é o seguinte: hoje, 2 horas atrás, o Trump reverte uma própria decisão dele em relação à China e autoriza a venda de chips altamente, muito avançados, não os mais avançados, mas o segundo lugar dos chips mais avançados, coisa que ele proibia a semana passada, hoje ele autoriza. Cadê a tática dele, estratégia, como você quiser chamar, de conter o avanço chinês? É que o Huang Zhang, né, o líder, o CEO da NVIDIA, convenceu o Trump de que impedir o acesso da China aos chips mais sofisticados serviu de incentivo para a China avançar no desenvolvimento dos próprios chips, né? Isso aí é medido em nanômetros, que é 1/1000 de metro, que é como se chamam as gerações dos chips. A China pulou do 28 nanômetros para os 7 nanômetros, potencializou essa redução e já está caindo para os 5. Os chips da NVIDIA atuais, os mais avançados, são de 4 nanômetros, e o que o Trump liberou hoje, que é o H200, ele é o segundo mais avançado, né? Os Blackwell também são de 4 nanômetros, mas é uma geração potencializada. Então, se você mede por esses números, né, de 28 para 7 e agora caindo para 5, a China, e os Estados Unidos estão em 4 nanômetros. Então, houve uma aceleração muito grande do desenvolvimento dos chips, que na verdade são o desenvolvimento das máquinas de litografia, né, para nanoimpressão, que a China conseguiu criar a sua própria tecnologia. Então, o dilema americano é esse: se você nega o acesso da China aos chips americanos mais avançados, ela desenvolve os dela. Se você proporciona acesso a esses chips, você a ajuda a avançar tecnologicamente, e tudo isso tem uso dual, militar e tecnológico. Mas o que levou o Trump a se convencer a fazer isso são questões comerciais e mercantis, né? No sentido de que vai passar, os chips são fabricados em Taiwan pela TSMC, vão para os Estados, Taiwan que está ali ao lado da China, né, de frente para a China, vão para os Estados Unidos, passam pelo Departamento de Comércio para eles fazerem uma triagem de quem serão os destinos desses chips. Que ele chama de backdoor. E paga 25% de tarifa. E então esse é todo o aspecto do arranjo, e também por causa da pressão chinesa, porque a China só vai retomar a compra da soja americana, que é tão importante politicamente, eleitoralmente para os Estados Unidos, se houver essa liberação dos chips. E os próprios minerais críticos também só são liberados se diminuir essa pressão dos chips. O próprio Trump anunciou hoje 12 bilhões de dólares de ajuda aos agricultores americanos. We love you, ele disse na Casa Branca,
vindos das tarifas. Ele reconhece que no tarifaço dele o setor agrícola americano sofreu. Agora, se o dilema dos americanos é como enfrentar a China, como é que é o nosso diante dessa inundação? William, nós estamos junto com o resto do mundo que está recebendo um tsunami de produtos, especialmente de produtos industrializados, né? E a China, ela tem uma concorrência desleal, porque o preço dela vem com uma deflação. A China exporta deflação para o resto do mundo. Ela mantém a sua moeda super desvalorizada, que aqui tem um outro ponto da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Começou lá em 2016 com o Trump, ele reclamava disso, da sobrevalorização do yuan. Isso não mudou, eles continuam fazendo. E o Brasil acaba sofrendo, as exportações da China para o Brasil já aumentaram mais de 20% esse ano, por causa disso. E a diferença é que a nossa balança comercial com a China, a gente exporta em volume muita coisa, mas a gente vende grão e compra produto manufaturado. Então, é a indústria manufatureira da China que está mandando produtos para o resto do mundo. Não é bugiganga enfeite de Natal, é coisa com componente agregado, que o Brasil não faz, ou se faz mais caro. E um pouco do que fez o tarifaço atingiu. Exato. E aí você veja a diferença do que está enfrentando o Trump e do que vai enfrentar o Xi Jinping. Você acha que ele vai dar dinheiro para quem está sofrendo quem está sofrendo com a tarifa dos Estados Unidos? Não vai dar, ele não precisa fazer isso. O Trump está perdendo popularidade, está lidando com a inflação em alta, está tendo que salvar produtores que estão prejudicados, e o Xi Jinping vendendo e inundando o mundo com as coisas e batendo 1 trilhão de superávit. Vinícius, ao mesmo tempo em que o Trump parece enfrentar sérias dificuldades de encontrar uma forma de enfrentar a China, a política fiscal dele é uma das responsáveis por esse alerta do FMI hoje, sobre o peso da dívida. Trump está descuidando de tudo? Exato, William. E não só o Trump, né? Aqui na preparação para o seu programa, né? Por coincidência, hoje eu estava vendo algo sobre alguém que foi atribuída a seguinte frase, né? Todos agora somos keynesianos, né? Essa frase foi atribuída ali a Richard Nixon, né? Um republicano, né? Ali no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, né? A ideia de um Estado mais intervencionista, mais gastador. Parece que nós voltamos, né? Ainda que não tenha esse rótulo exatamente, exceto na questão do keynesianismo militar, né, que se aplica à Europa, mas a todos os países aí que estão buscando armas, né, os próprios Estados Unidos têm ali todo o seu complexo, né, militar. Então nós voltamos, me parece, a essa era. E o Trump, né, que todos aí às vezes quebram a cabeça. Como pode um republicano, né, o Partido Republicano, que ali em tese sempre teria sido mais responsável com contas públicas, o que também é um pouco contraditório, porque a gente vê que os déficits aumentaram muito ali nos anos Reagan, por exemplo, né? Mas longe das proporções atuais. Mas o fato é que estejamos à direita ou à esquerda ao redor do mundo, parece que a saída encontrada pelos governos, principalmente no Ocidente, para manter aí esse estado de bem-estar social, sobretudo na Europa, e no caso dos Estados Unidos, que também tem uma série aí de benefícios, é aumentar a dívida, porque também, mais uma vez aqui para citar, né, algo que é atribuído, de fato, não a um keynesianista, né, mas a um Keynes propriamente dito, né? No longo prazo, todos estaremos mortos. Então, o que importa aí para os líderes políticos, e o Trump é apenas a ponta do iceberg, é realmente buscar um equilíbrio para tentar se manter no poder com os melhores índices de popularidade, mas sem um projeto de longo prazo, como, por exemplo, o que a China acabou por fazer, sem dúvida, sob condições autoritárias, mas com um Estado ali que, mais do que ser um Estado intervencionista, um Estado, né, que, para pegar aí as falas anteriores, correlacionar com essa questão, né, de como a China é capaz de produzir, como a Thaís bem falou, não é bugiganga, né, são produtos de alto valor agregado, ela aprendeu a inovar, algo que o Ocidente desaprendeu em termos relativos, sobretudo a Europa, mas os Estados Unidos também não são capazes aí de colocar a sua força, né, de universidades, de ciência a favor aí de uma recuperação, e nesse contexto, emergentes outros, né, Brasil inclusive, ficam a ver navios, se tornarão meros espectadores aí do que parece ser uma transição de poder cada vez mais inevitável
entre Estados Unidos e China. Esse ponto que o Vinícius está levantando, Lorival, talvez valesse a gente pegá-lo agora. Se a gente considera o que foi dito sobre a China, a capacidade de inovação tecnológica, o fato de não ter ciclos político-eleitorais comparáveis ao nosso de forma alguma, é um regime autoritário com uma capacidade de planejamento incomparável em relação às democracias abertas e por aí vai, não preciso repetir tudo isso. Mas quando a gente coloca o que Trump tentou, e hoje ele acabou sendo criticado pelos próprios republicanos por ter facilitado a venda disso, porque a proposta era, vamos frear esses caras, custe o que custar. Trump abriu. A proposta dele com a política tarifária era reindustrializar os Estados Unidos e a partir, como você mesmo veio destacando, a partir do que ele consegue arrecadar com tarifas, forçar um tipo de investimento que a gente percebe hoje freio na questão da energia elétrica, sobretudo em inteligência artificial. Ao mesmo tempo, inflação, o candidato dele ao Banco Central vem dizendo isso, continuam preocupados com a inflação. E o que não é um conceito de inflação? Vem da palavra inglesa affordability, é a capacidade do consumidor de manter o seu nível de consumo. É um pouco diferente de inflação isso. Tudo isso jogando contra ele, por culpa própria? Poder de compra, né, a gente chamaria. Affordability, como eles dizem. Custo de vida. Custo de vida. Que a affordability é o lado do poder de compra da pessoa, isso, né? Não é quanto custa, né? Quanto ele consegue pagar, né? Os assessores dele estão tentando convencê-lo a falar sobre isso, porque ele fica falando de outras coisas, de imigração, de narcotráfico e assim por diante. Ele foi eleito pelo alto custo de vida, mas ele não soube atacar isso, né? Assim, e agora isso se volta contra ele. E as políticas que ele adotou aumentaram a pressão do custo de vida, porque reduzindo a disponibilidade de imigrantes, você eleva a pressão do preço da mão de obra. Aumentando as tarifas, você eleva a pressão dos preços dos bens. Então, são coisas que ele sempre acreditou e ele quis colocar em prática, mas sem levar em conta qual era a conjuntura econômica dos Estados Unidos.